paz. Hoje vamos falar da mulher sábia. Lá em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Então a mulher foi ter com todo o povo, com a sua sabedoria, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Assim ele tocou a trombeta, e retiraram-se da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Aqui, mas essa palavra fala sobre uma mulher que ela agiu com sabedoria. Uma mulher que ela foi sábia diante de uma situação bem difícil que aquele povo estava vivendo. E Joabe, ele marchava para destruir aquela cidade. A cidade estava cercada, né? A cidade estava totalmente cercada, porque Joabe foi até aquela cidade, né, de Abel Bet-Maaca, perseguindo Seba, que estava dentro daquela cidade. Só que ali havia pessoas inocentes ali, né? Pessoas que seriam totalmente dizimadas por causa do pecado de um homem, de Seba, né? E tudo parecia ali, tudo já parecia determinado, né, para o juízo. Porque Joabe, ele vinha mesmo para destruir toda aquela cidade, todo aquele povo. Somente por causa de Seba. Mas no meio daquela situação toda, daquela crise, uma mulher ela se levanta, né, com sabedoria. E aquela mulher, ela tem não somente a sabedoria, mas ela tem o discernimento no meio daquela situação. Ela soube discernir, né, aquela situação de como ela poderia agir. Então aquela mulher ela chama Joabe para um diálogo, para uma conversa. E aquela mulher ali, ela com muita coragem, ela pergunta para Joabe: você vai destruir uma cidade inteira por causa de um homem? Ela faz essa pergunta para Joabe, ela questiona Joabe, né? Então, a voz daquela mulher, ela não foi uma voz de desespero, mas de sabedoria. Aquela mulher ali, ela se posiciona e discerne toda aquela situação ali. Aquela mulher ali, ela se posiciona e ela discerne aquela situação e ela se torna um instrumento de salvação para aquela cidade. Então, assim, por meio dela, destinos ali, pessoas, famílias foram preservadas por causa da atitude daquela mulher. E aquela cidade ali, ela era conhecida como uma cidade de um povo sábio, né? Que era conhecida como uma cidade mãe, mas era de um povo sábio, que tinha sabedoria. Então aquela mulher ali, ela se posiciona diante daquela situação quando ela viu que Joabe vinha, e Joabe, quando ele vinha, ele não vinha para brincadeira. Joabe, ele vinha mesmo para exterminar todo mundo, não, ele vinha mesmo para destruir. Então assim, aquela mulher vai e ela se posiciona diante de Joabe, e ela pergunta: mas você vai destruir uma cidade inteira? Uma cidade mãe, uma cidade importante, uma cidade que era conhecida como a cidade de pessoas sábias, por causa de um homem. Só que a graça, ela é justa. A graça, ela age com justiça, ela é justa. A graça, ela não acoberta o erro. Ela revela o que precisa ser removido. E todo aquele povo ali, eles foram preservados e permaneceram.
Seba, ele precisava ser removido de dentro daquela cidade. Seba, ele precisava ser exposto e eliminado. Então, a cidade, ela precisava ser preservada. Mas para a cidade ser preservada, Seba, ele tinha que ser exposto, ele tinha que ser eliminado, ele tinha que ser retirado da cidade. Então, a graça, ela sempre se levanta com justiça. Então, a sabedoria daquela mulher, a atitude daquela mulher silenciou uma batalha. A Bíblia diz que depois da atitude daquela mulher, a cabeça de Seba foi entregue. E Joabe tocou a trombeta, o que significava o quê? Que a guerra tinha cessado, que a guerra tinha acabado. Por quê? Porque a sabedoria daquela mulher silenciou aquela guerra, silenciou aquela batalha. Então aquela mulher, ela se reuniu ali com todo mundo, né, daquela cidade, e ela falou: ó, se a gente não tirar Seba de dentro da cidade, todo mundo vai morrer, toda a cidade vai perecer. E eles foram jogar a cabeça de Seba pelo muro. E Joabe foi embora, porque o único intuito de Joabe para invadir aquela cidade era Seba. E Joabe vai embora e a batalha é cessada, a guerra é cessada. E uma voz cheia de graça, irmãos, uma voz cheia de graça, uma voz cheia de sabedoria, encerrou um ciclo de destruição. Aonde haveria destruição, morte, lamento, choro, por uma voz de sabedoria, por uma voz de graça, por uma voz de uma mulher sábia, uma mulher que se posicionou diante daquela situação, um ciclo de destruição foi interrompido. E aqui a gente vê nessa passagem, né, como aquela mulher, ela foi ousada. Ela não foi precipitada, ela não foi arrogante, ela não foi presunçosa. Ela foi sábia. Ela foi direcionada pelo Senhor. Ela agiu com graça, com sabedoria. Então, graça e sabedoria andam juntos. Então, aqui você vê, e é interessante que aquela mulher ali, ela era uma das sábias daquela cidade. Ela era uma das mulheres sábias. E com certeza havia outras mulheres sábias também ali na cidade. Mas só ela se posicionou diante daquela situação. Deus sempre levanta um. Deus sempre encontra um coração disposto e disponível para se posicionar diante da situação. Ao invés dela ficar temerosa, se escondendo, né, chorando, se lamentando, não, ou culpando, arrumando desculpa, não, aquela mulher ela se posicionou diante daquela situação. Então, muitas tragédias, seja emocionais, familiares, espirituais, podem ser evitadas. Podem ser evitadas quando alguém decide parar. Quando alguém decide parar, ouvir, discernir e agir com graça. E agir com sabedoria. Então, quando aquela mulher ela se encontra diante dessa situação, ela se posiciona, ela age. Ela fala, ela discerne a situação, ela tem um discernimento daquela situação. Então, aqui eu gostaria de contar um testemunho que, como aqui está falando, né, que muitas tragédias emocionais e familiares podem ser evitadas quando alguém se posiciona. Eu vou contar um testemunho de uma mãe. Né? Essa mãe, ela tinha um filho, e esse filho, Deus já tinha falado que tinha um propósito na vida do seu filho, que ele seria pastor. E essa mãe, ela todo dia
ela estava orando pelo seu filho. Só que o seu filho era envolvido com um tráfico. E todo dia o seu filho ele ia para a boca de fumo. E todo dia quando ele chegava, ele encontrava sua mãe, de joelhos dobrados, orando. Todo dia quando ele chegava. Só que teve um dia que Satanás ele falou para ele: olha, você não prospera porque sua mãe todo dia ela está orando por você. Então ele colocou no coração do filho para matar sua mãe quando ela estivesse ali orando. E nesse dia, quando o filho vem, né, todo cheio de droga, entorpecido ali pelas drogas, quando ele chega no portão, aquela mulher, ela não estava de joelhos dobrados orando. Ela estava na porta da sua casa. E quando o filho chega no portão, ela grita lá da porta: Satanás, meu filho entra, mas você fica do lado de fora. Aquela mulher, ela soube discernir o tempo. Ela soube ter o discernimento do tempo de ficar de joelhos orando e o tempo que ela tinha que se posicionar, se colocar de pé e usar autoridade no espírito para repreender aquele mal que estava vindo para sua casa, usando o seu filho para querer exterminar com a sua vida. Então, tem momentos na nossa vida que nós temos que estar de joelhos dobrados, orando, buscando ao Senhor. E tem momentos que nós temos que discernir o tempo, nos posicionar e usar a autoridade e a ousadia que o Senhor já nos deu. O Senhor, Ele já nos deu. Então, são situações que muitas das vezes nós evitamos tragédias. Evitamos situações quando nos posicionamos, quando sabemos discernir o tempo. Quando agimos com graça, com sabedoria, com discernimento. Então, aquela mulher, ela sabia que Deus tinha uma promessa na vida do seu filho. Só que o inimigo ele queria não somente destruir a vida do seu filho, como queria acabar com a vida dela. Porque ele sabia que o propósito de Deus ia se cumprir como se cumpriu. Assim foi aquela mulher. Aquela mulher, ela não apenas ela ficou olhando o caos acontecer. Ela olhou e viu, não somente ela ia ser exterminada, mas toda uma cidade. Então tem coisa que quando você se posiciona, não é só por você. É por você, é pela sua casa, pela sua família. E às vezes quando você se posiciona, você é resposta para outras vidas, para outras pessoas, para outras famílias. Quando você se posiciona diante do Senhor e responde o propósito de Deus, você é a resposta para outros que estão orando, que estão pedindo uma resposta ao Senhor. Então, que nós devemos saber discernir o tempo. O tempo de nós orarmos, de nós buscarmos, mas o tempo também de nos posicionarmos. Então, você pode também ser essa voz. Como aquela mulher lá de Bet-Maaca, né, daquela cidade. Você pode ser como aquela mulher que foi uma voz de autoridade naquela cidade. Como aquela mulher também que ela foi uma voz de autoridade dentro da sua casa, que ela não permitiu que o mal chegasse. Ela não permitiu que o mal viesse e trouxesse o caos, a dor, o sofrimento para dentro da sua casa. Como aquela mulher daquela cidade também, ela não permitiu que chegasse ali, que o mal permanecesse ali dentro, querendo trazer o mal, a destruição. Então você também pode ser essa voz. Você também pode ser esse instrumento de Deus. Você também pode ser essa mulher. Aquela mulher ali, mesmo sem nome, ela se levanta cheia de perseverança de Deus e preserva destinos.
Então, que nós venhamos também ser essa voz de Deus, que nós venhamos ser esse canal de bênção, um instrumento de Deus a ser usado pelo Senhor, a usar a nossa boca para proferir a palavra de Deus, a palavra de fé, a palavra de ousadia, a palavra de autoridade no Espírito. Que nós venhamos ser essa mulher que venha usar a nossa boca para proferir vida, não morte, vida. Porque a palavra do Senhor diz que o poder da morte está na língua. O poder da vida e da morte está na língua. Tanto você pode proferir vida, como você também pode proferir morte. Então nós temos que ter sabedoria para nos posicionarmos, para usar nossa voz para declarar vida, para declarar cura, para declarar libertação, restauração. Que nós não venhamos andar por vista pelo aquilo que estamos vendo, por aquilo que está à nossa volta. Mas é nos posicionarmos. Aquela mulher, ela foi resposta. Ela foi resposta de Deus no meio daquela situação, no meio da crise. E que nós devemos também ser mulheres que sejam resposta em meio à crise, em meio à adversidade, em meio a situações que aos nossos olhos parecem difíceis, mas que nós sejamos resposta, que nós sejamos instrumentos de fé. Então, aquela mulher ali, ela foi uma resposta para aquele tempo, para aquela situação. Então, Deus, ele não precisa de multidões. Deus, ele não precisa de multidões para mudar uma história. É interessante que Deus, ele só precisa de um. Deus, ele só precisa de uma que se levante com sabedoria. Que se levante com graça, com discernimento do Espírito, para agir em meio a situações que muitas das vezes, muitos ali não estão sabendo como discernir aquilo ali. Você se levanta com a graça, com a sabedoria de Deus e deixa-se ser um instrumento de Deus em meio àquela situação ali, para ser aquela voz que vai trazer a paz, aquela voz que vai clamar, não por guerra, mas por paz. Aquela voz que vai fazer a diferença em meio àquela situação. Então, seja você essa pessoa. Seja você essa mulher sábia, cheia da graça, que se levanta com justiça, que se levanta com sabedoria, com discernimento. E diga: Senhor, eu escolho ser essa mulher sábia, cheia da tua graça. Eu creio, Senhor. Eu creio que a tua graça, ela se levanta com justiça. Se coloque nesse lugar em Deus. E deixa Deus usar a sua vida como instrumento para silenciar batalhas, para preservar destinos e para ser resposta em tempos de crise. Deixa Deus te usar para que você seja resposta, não somente para sua casa, para sua família, mas para outros também. Porque aquela mulher ali, ela não somente preservou a vida dela, a família dela, como ela preservou toda aquela cidade ela foi preservada. E no tempo de crise, você seja a voz de sabedoria. Mesmo sem nome, mesmo muitas vezes sem nome, sem status, mas que você saiba que você é reconhecida pelo Senhor. Mesmo quando ninguém está te vendo,
mas você está sendo reconhecida pelo Senhor. A sua oração está sendo ouvida, o seu clamor está sendo ouvido. A palavra do Senhor diz que entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. Ninguém sabe o que você está orando, ninguém está ouvindo o que você está orando. Mas a palavra do Senhor diz que aquilo que você ora em secreto, o Senhor vai fazer ser revelado publicamente. E você vai começar a ver a resposta da sua oração. Publicamente você vai ver a resposta da sua oração. Então, que você fale assim, Senhor, eu quero ser essa mulher que tem essa voz, que tem essa voz de bênção, essa voz de sabedoria. E fala, Senhor, eu me levanto hoje. Se decida, fala assim, Senhor, eu quero me levantar hoje em sabedoria. Discernimento, autoridade. Peça ao Senhor, fala, Senhor, eu quero. Muitas das vezes nós não temos porque não pedimos. Peça a Jesus que te dê sabedoria. Peça a Jesus que te dê sabedoria, discernimento. Às vezes a gente chega diante do Senhor para pedir tantas coisas. Às vezes nós chegamos diante do Senhor para reivindicar tantas coisas. Mas chegue diante do Senhor e fala, Senhor, me dá sabedoria. Para que eu saiba me posicionar. Para que eu possa ter discernimento, Senhor. De como agir, de como falar, de como me posicionar. Como aquela mãe, todos os dias ela estava ali de joelho, orando pelo seu filho. Mas teve um momento que ela estava de pé. E ela usou a autoridade dela. E ela não permitiu que o mal entrasse. Então, amadas, que nós devíamos ficar com essa palavra. Que você seja essa voz. Que você seja essa mulher sábia. Essa mulher que sabe discernir o tempo, que tem o discernimento de Deus. E haja no tempo oportuno, como foi ministrado ontem, no Kairós de Deus. No tempo de Deus. Porque o nosso tempo, ele não é o tempo de Deus. Então, querido, que o que falta muitas das vezes é nos colocarmos nesse lugar em Deus. É nós colocarmos o nosso coração, os nossos olhos em Jesus. Porque quando estamos com nossos olhos em Jesus, nós conseguimos discernir. Nós conseguimos ter o direcionamento do Senhor naquilo que devemos fazer. Então, que você fique com essa palavra. E que você peça ao Senhor, fala, Senhor, eu quero ser essa voz. Eu quero, Senhor, que haja em mim discernimento e sabedoria. Para que eu possa ser um instrumento do Senhor para trazer paz. Para que eu possa ser um instrumento, Senhor, uma mulher pacífica. Que eu possa ser uma das pacificadoras. Que usa a sua voz, a sua boca para proclamar o Evangelho. Para proclamar a palavra do Senhor. Para proclamar vida, não morte, vida. Amém? E que você fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Graças a Deus.